A história de Tamar. Quando a justiça triunfa sobre o abandono. O que acontece quando uma mulher enfrenta as amarras injustas de uma sociedade que a condena ao esquecimento? Que recursos restam quando as promessas são quebradas e o futuro é roubado? Na antiga Canaã, onde o valor de uma mulher era medido por sua capacidade de gerar herdeiros, uma viúva enfrentou o impensável. Com astúcia e coragem extraordinárias, ela desafiou as convenções sociais e escreveu seu próprio destino. Esta é a história de Tamar, uma narrativa de traição, engano, paradoxalmente, de profunda justiça divina. Uma história que nos ensina como Deus pode transformar escândalos em redenção, e como os fios aparentemente tortos da vida podem ser tecidos na tapeçaria sagrada da salvação. A história de Tamar não é apenas um conto de injustiça superada. É uma janela para o caráter de Deus que opera através das circunstâncias mais improváveis, usando pessoas imperfeitas para cumprir seus propósitos eternos. Esta narrativa surpreendente nos mostra como, mesmo quando a sociedade falha, Deus permanece fiel às suas promessas. As raízes da tragédia. A história começa nas terras de Canaã, onde Judá, um dos 12 filhos de Jacó, havia se estabelecido entre os cananeus. Enquanto seus irmãos mantinham-se unidos, Judá escolheu um caminho diferente. Afastou-se de sua família após o episódio doloroso da venda de seu irmão José como escravo, um segredo obscuro que pesava em sua consciência. Como lemos em Gênesis, Judá desceu do meio de seus irmãos e estabeleceu-se entre os cananeus, onde conheceu a filha de um homem chamado Sua. Oar era denso e carregado de poeira naquelas terras. O sol castigava impiedosamente os campos onde os trabalhadores se curvavam sobre o solo ressequido. Foi neste cenário que Judá construiu sua nova vida, distante do olhar reprovador de seu pai Jacó. Casou-se com a filha de Sua e juntos tiveram 3 filhos, Onã e Selá. Os anos passaram rapidamente. O som de crianças brincando encheu a casa de Judá. Os meninos cresceram fortes, alimentados pelo leite e mel da terra prometida a seus antepassados. Quando o primogênito, atingiu a idade adequada para o casamento, Judá procurou uma esposa para ele. Seus olhos pousaram em uma jovem cananeia chamada Tamar. Tamar era uma jovem de extraordinária beleza e determinação. Seus olhos escuros revelavam uma inteligência aguda e uma vontade inquebrantável. Seu caminhar era gracioso, seus gestos delicados, mas havia nela uma força interior que poucos percebiam à primeira vista. Provavelmente vinha de uma família nobre entre os cananeus, embora a Bíblia silencie sobre suas origens. Sua pele bronzeada pelo sol de Canaã contrastava com as vestes coloridas que usava no dia de seu casamento com A cerimônia foi celebrada conforme os costumes da época. As famílias trocaram presentes, um banquete foi servido, e Tamar foi levada para a casa de seu novo marido. O aroma de especiarias preenchia o ar, e o som de tambores e flautas ecoava pela noite. Tamar sorria, mas seu coração estava apertado. Casamentos arranjados eram comuns, e ela mal conhecia o homem que agora chamava de marido. O que Tamar não podia prever era a brevidade de sua união. A Bíblia nos revela um detalhe perturbador em Gênesis 38, versículo 7. Primogênito de Judá, era perverso aos olhos do Senhor, e o Senhor o fez morrer. Esta declaração abrupta nos deixa a imaginar a natureza da maldade de Teria ele sido cruel com Tamar? Teria se entregado a práticas imorais comuns entre os cananeus? As Escrituras guardam silêncio sobre estes detalhes, mas as consequências foram inequívocas. Numa manhã quente de verão, Tamar acordou para descobrir que seu marido não respirava mais. O grito que rasgou sua garganta ecoou pelas paredes da casa, trazendo os servos e a família correndo. Estava morto. E Tamar, ainda jovem, encontrou-se na posição vulnerável de viúva sem filhos. Na sociedade da época, a condição de Tamar era precária. Uma mulher derivava seu status social e segurança financeira de seu marido e filhos. Sem herdeiros, Tamar estava à mercê da caridade da família de seu falecido esposo. Sua beleza e juventude, que antes eram celebradas, agora pareciam uma maldição, pois sem a proteção de um homem, estava exposta aos perigos de um mundo hostil às mulheres solitárias.
Felizmente, existia na lei ancestral uma provisão para mulheres na situação de Tamar, conhecida como casamento levirato. Se um homem morresse sem deixar descendentes, seu irmão tinha o dever de casar-se com a viúva e gerar um filho que seria considerado herdeiro do falecido. Este costume não apenas protegia a viúva, mas também assegurava a continuidade do nome e da linhagem do morto, algo de extrema importância naquela cultura. Seguindo esta tradição, Judá instruiu seu segundo filho, Onã, a cumprir seu dever. Vai à mulher de teu irmão, e cumpre o teu dever de cunhado para com ela, e suscita descendência a teu irmão, como lemos em Gênesis 38, versículo 8. Onã, porém, revelou-se um homem consumido pelo egoísmo. O suor escorria por seu rosto enquanto trabalhava nos campos sob o sol escaldante, mas não era apenas o calor que o incomodava. Um pensamento amargo dominava sua mente. Qualquer filho que Tamar gerasse seria legalmente considerado filho de Er, não seu. Isso significava que a criança herdaria a porção de Er na herança familiar, reduzindo a parte que caberia a Onã. Esta perspectiva era intolerável para o jovem ganancioso. Em seus cálculos mesquinhos, a vida de Tamar e o legado de seu irmão valiam menos que alguns pedaços de terra e algumas ovelhas. Assim, cada vez que se unia a Tamar, Onã deliberadamente evitava que ela concebesse, derramando sua semente no chão. O ar pesado do quarto testemunhava a humilhação de Tamar. As paredes de argila absorviam suas lágrimas silenciosas enquanto ela sofria a indignidade de ser usada e, ao mesmo tempo, privada de seu direito à maternidade. O coração de Tamar se enchia de uma mistura de vergonha e raiva. Sua situação parecia cada vez mais desesperadora. A recusa de Onã em honrar seu irmão falecido e cumprir seu dever para com Tamar não passou despercebida aos olhos de Deus. O texto bíblico é direto: o que ele fazia era mal perante o Senhor. Por isso, o Senhor também o fez morrer, como registrado em Gênesis 38, versículo 10. Assim, Tamar encontrou-se viúva pela segunda vez. O aroma de incenso dos rituais fúnebres ainda pairava no ar quando ela percebeu a extensão de sua tragédia. 2 vezes casada, 2 vezes viúva, e ainda sem filhos. Os olhares que recebia dos vizinhos haviam mudado. Já não eram de compaixão, mas de suspeita. Sussurros seguiam seus passos quando caminhava pelo mercado. Uma mulher cujos maridos morriam em sequência, não seria ela amaldiçoada? Uma promessa vazia. Judá, confrontado com a morte de 2 filhos, enfrentava um dilema. De acordo com o costume, seu filho mais novo, Selá, deveria agora casar-se com Tamar. No entanto, o medo havia se instalado no coração do patriarca. E se Selá também morresse? Na mente de Judá, a culpa não estava na perversidade de Er ou no egoísmo de Onã, mas em Tamar. Ele a via como uma mulher amaldiçoada, uma portadora de morte para seus filhos. Com este pensamento, Judá fez a Tamar uma promessa que nunca pretendeu cumprir. Fica-te como viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, cresça. As palavras soavam razoáveis, até mesmo generosas. Afinal, Selá ainda era jovem demais para casar. Mas por trás dessas palavras aparentemente sensatas escondia-se uma traição calculada. O sol se punha quando Tamar, com o coração pesado, reuniu seus poucos pertences. As sombras se alongavam no caminho poeirento que a levaria de volta à casa de seu pai. As sandálias gastas arrastavam-se na terra seca enquanto ela deixava para trás a casa onde esperara construir seu futuro. Os cachorros latiam à distância, e o vento quente carregava o cheiro de pão assando nas casas ao redor. Uma vida normal que parecia agora fora de seu alcance. De volta à casa paterna, Tamar assumiu as vestes de viúva, roupas escuras que anunciavam ao mundo seu status marginal. Dias se transformaram em semanas, semanas em meses, meses em anos. Da janela de seu quarto, ela observava a vida acontecer. Crianças brincavam na rua, mulheres carregavam jarros de água, homens voltavam dos campos ao entardecer. A vida seguia seu curso para todos, exceto para ela. Com o passar do tempo, Tamar percebeu a verdade que se escondia por trás da promessa de Judá. Selá havia crescido. Já era um homem, com barba espessa e ombros largos.
Nas raras ocasiões em que o via no mercado, Tamar notava como ele evitava seu olhar. Não havia sinais de preparativos para um casamento. A promessa de Judá revelava-se uma mentira. A injustiça da situação pesava sobre Tamar como uma pedra de moinho. Judá havia efetivamente a condenado a uma vida de limbo, nem verdadeiramente parte de sua família de nascimento, nem da família de seu falecido marido. Sem filhos para cuidar dela na velhice, seu futuro era incerto e sombrio. A sociedade patriarcal da época oferecia poucas opções para uma mulher na posição de Tamar. Legalmente vinculada à família de Judá, ela não podia casar-se com outro homem. Ao mesmo tempo, era-lhe negado o direito de gerar filhos que continuariam a linhagem de seu primeiro marido e garantiriam seu sustento futuro. O rosto de Tamar, outrora radiante de juventude, começava a mostrar linhas de preocupação e amargura. Suas mãos, que deveriam embalar crianças, ocupavam-se com tarefas domésticas na casa de seu pai. Seus lábios, que deveriam cantar canções de ninar, permaneciam silenciosos. A injustiça de sua situação clamava aos céus. Foi neste estado de desespero que Tamar começou a compreender que se quisesse justiça, teria que buscá-la por suas próprias mãos. Uma ideia começou a formar-se em sua mente, um plano ousado, perigoso, mas que poderia ser sua única chance de reivindicar seu lugar no mundo e na linhagem familiar. Uma estratégia audaciosa. O sol já estava alto quando Tamar ouviu a notícia que alteraria o curso de sua vida. Servos passando pelo mercado comentavam que a esposa de Judá havia falecido, e após o período de luto, ele planejava viajar a Timna para a tosquia de suas ovelhas. Este evento anual era conhecido por suas celebrações e festividades após o trabalho árduo. Os olhos de Tamar brilharam com uma determinação renovada. Aqui estava a oportunidade que ela esperava. Judá estaria viajando sozinho, longe dos olhares de sua família e comunidade. O plano que vinha germinando em sua mente tomou forma definitiva. Com mãos trêmulas, mas resolução firme, Tamar removeu suas vestes de viúva. As roupas escuras que haviam definido sua identidade por anos foram dobradas e guardadas. Em seu lugar, escolheu vestes coloridas e perfumou-se com óleos aromáticos. Por último, cobriu seu rosto com um véu, não o véu tradicional das mulheres respeitáveis, mas um que ocultaria sua identidade completamente. O coração de Tamar batia acelerado enquanto ela se posicionava na entrada de Enaim, um local estratégico no caminho para Timna. O pó levantado pelos rebanhos anunciava a aproximação de viajantes. Os sinos dos animais tilintavam ao vento. Tamar ajustou seu véu e esperou. Nas culturas antigas, uma mulher velada sentada à beira da estrada poderia ser confundida com uma prostituta. Exatamente o que Tamar pretendia. Seu plano dependia desta presunção e da probabilidade de que Judá, um homem viúvo, poderia buscar companhia durante sua jornada. A estratégia de Tamar era tão arriscada quanto engenhosa. Se fosse reconhecida, enfrentaria não apenas humilhação pública, mas possivelmente a morte. Na sociedade patriarcal da época, o adultério, e Tamar ainda era legalmente vinculada à família de Judá, era punível com lapidação. Contudo, o desespero havia alimentado sua coragem, e a justiça que lhe fora negada agora parecia valer qualquer risco. Quando Judá finalmente apareceu no horizonte, Tamar sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O homem que havia jurado protegê-la como pai de seu marido, mas que a havia abandonado a um destino de esquecimento, agora caminhava em sua direção. Seu cabelo e barba estavam salpicados de grisalho, sua pele curtida pelo sol e enrugada pelo tempo. Em seus olhos, Tamar viu um flash de interesse quando ele a notou sentada à beira do caminho. Como previsto, Judá aproximou-se dela com uma proposta. Sem reconhecer a nora sob o véu, ofereceu-lhe um cabrito de seu rebanho em troca de seus serviços. O ar entre eles vibrava com tensão enquanto Tamar, mantendo a voz calma apesar do coração disparado, aceitou sua oferta, mas com uma condição. Que penhor me darás, até que o envieis? Perguntou ela, sua voz deliberadamente alterada para evitar reconhecimento. Esta pergunta não era um mero detalhe no plano de Tamar, era sua garantia.
A prova que ela precisaria para comprovar a paternidade de qualquer criança que viesse a conceber. Judá, ansioso e sem suspeitar da armadilha, ofereceu itens pessoais como garantia: seu selo, seu cordão e seu cajado. Estes não eram objetos triviais. O selo era usado para assinar documentos, uma marca de identidade tão distintiva quanto uma impressão digital moderna. O cordão e o cajado eram igualmente pessoais e facilmente reconhecíveis como pertencentes a Judá. Com estes itens em sua posse, Tamar tinha o que precisava: prova incontestável da identidade de Judá. O encontro foi breve, mas suas consequências seriam eternas. Após a partida de Judá, Tamar recolheu os objetos preciosos e retornou rapidamente para casa, onde trocou as vestes coloridas pelas roupas escuras de viúva. O véu que havia ocultado sua identidade foi guardado, e ela reassumiu o papel que a sociedade lhe havia imposto. Os dias passaram, e Judá, fiel à sua palavra, enviou um amigo com um cabrito para resgatar seus pertences. No entanto, ao chegar à entrada de Enaim, o amigo não encontrou nenhuma mulher velada à espera. Perguntando aos moradores locais sobre a prostituta cultual que estivera ali, recebeu apenas olhares confusos e negativas. Não houve aqui nenhuma prostituta. Quando o amigo retornou com esta informação, Judá decidiu abandonar a busca pelos seus pertences, temendo tornar-se motivo de escárnio. Fique ela com os objetos, para que não nos tornemos alvo de zombaria. Pouco sabia ele que aqueles objetos seriam cruciais para revelar a verdade e estabelecer justiça. Confronto e vindicação. 3 meses se passaram, e a vida seguia seu curso aparentemente inalterado. Os dias quentes de verão deram lugar às primeiras chuvas do outono. Nos campos, os agricultores preparavam o solo para o plantio. Nas casas, as mulheres moíam trigo e assavam pão. Mas para Tamar, algo havia mudado profundamente. Seu corpo carregava uma nova vida. A notícia se espalhou rapidamente, como costuma acontecer em comunidades pequenas. Tamar, tua nora, se prostituiu e eis que está grávida. As palavras chegaram aos ouvidos de Judá como um trovão em céu claro. Seu rosto enrubesceu de indignação. A hipocrisia de sua reação era evidente, mas imperceptível a ele mesmo. Trazei-a para fora, e seja queimada, ordenou Judá, sua voz trovejando pelas paredes da casa. A pena que ele decretou era ainda mais severa que o habitual para casos de adultério, refletindo talvez seu alívio secreto por ter uma desculpa para livrar-se definitivamente de Tamar e da obrigação não cumprida de dar-lhe Selá como marido. O dia do julgamento chegou. O céu estava nublado, prenunciando tempestade. Uma multidão se reuniu na praça principal, ávida pelo espetáculo da justiça, ou seria da injustiça? Prestes a acontecer. Tamar foi trazida para fora, seus passos lentos devido à gravidez já visível. Seus olhos, porém, não mostravam medo, apenas uma calma resolução. Antes que qualquer sentença pudesse ser executada, Tamar pediu para falar. Com dignidade surpreendente para alguém em sua situação precária, ela enviou uma mensagem a Judá junto com os objetos que havia guardado cuidadosamente. Do homem a quem pertencem estas coisas estou grávida. E então, apresentou o selo, o cordão e o cajado, provas incontestáveis da identidade do pai de seu filho por nascer. O ar parecia congelar naquele momento. Os murmúrios da multidão cessaram. Todos os olhos se voltaram para Judá, esperando sua reação. O reconhecimento atingiu o patriarca como um raio. Seus próprios pertences estavam diante dele, expondo sua hipocrisia e injustiça. Neste momento crucial, Judá fez algo extraordinário. Em vez de reagir com raiva ou tentar encobrir sua culpa, ele reconheceu publicamente sua falta. Ela é mais justa do que eu, porquanto não a dei a Selá, meu filho. As palavras, registradas em Gênesis 38, versículo 26, ecoaram pela praça silenciosa. Esta admissão pública não era apenas um reconhecimento de culpa, mas uma restauração da honra de Tamar. O mesmo homem que havia ordenado sua execução agora proclamava sua justiça. A estratégia audaciosa de Tamar havia funcionado além de suas expectativas. Não apenas havia assegurado seu direito à descendência, mas também havia exposto a injustiça do sistema que a oprimia.
A vindicação de Tamar foi completa. O homem que a havia condenado tornou-se seu defensor. A mulher que havia sido marginalizada como viúva agora seria honrada como mãe. A história que começara com abandono e desespero caminhava para um desfecho surpreendente de restauração e esperança. Um nascimento extraordinário. Os meses subsequentes passaram com uma nova tranquilidade para Tamar. Seu status na comunidade havia sido restaurado, e sua gravidez progredia bem. Seu ventre crescia cada dia, e com ele, crescia também a expectativa pelo nascimento que se aproximava. Quando finalmente chegou o momento do parto, Tamar foi assistida por uma parteira experiente. O quarto estava iluminado por lamparinas de azeite, cujas chamas dançavam nas paredes de argila. O aroma de ervas medicinais preenchia o ar, misturando-se ao odor de suor do trabalho de parto. Para a surpresa de todos, o que se seguiu foi um nascimento tão extraordinário quanto a própria história de Tamar. Durante o parto, ficou evidente que ela carregava não uma, mas duas crianças. Gêmeos estavam prestes a vir ao mundo, um desfecho inesperado que parecia sublinhar a intervenção divina na saga de Tamar. O momento do nascimento foi marcado por um acontecimento incomum. Um dos bebês estendeu a mão para fora do ventre materno. A parteira, observando este acontecimento inusitado, amarrou um fio escarlate no pulso do bebê, declarando: "Este saiu primeiro." Em uma sociedade onde a ordem de nascimento determinava direitos de herança e status familiar, este gesto era significativo. O fio escarlate marcava aquele bebê como o primogênito, aquele que herdaria os privilégios e responsabilidades de liderança dentro da família. No entanto, após a marcação, algo inesperado aconteceu. A mão com o fio escarlate foi retraída para o ventre, e seu irmão emergiu completamente antes dele. Este bebê, que aparentemente abriu caminho, foi nomeado Pérez, que significa brecha ou aquele que irrompe. A parteira, maravilhada com esta reviravolta, exclamou: "Como abriste brecha para ti?" A pergunta capturava o espanto diante da inversão da ordem natural. O bebê que todos esperavam ser o segundo havia emergido como o primeiro. Logo depois, seu irmão com o fio escarlate nasceu e foi chamado Zerá, que significa nascer ou brilho. Este dramático nascimento carregava profundas implicações teológicas. A inversão da ordem de nascimento, um tema recorrente na Bíblia, sublinha a soberania de Deus e sua capacidade de subverter expectativas humanas. Assim como Jacó foi escolhido sobre Esaú, e Davi, o filho mais novo, foi ungido rei, Pérez foi elevado à proeminência sobre Zerá. O nascimento dos gêmeos também assegurou o lugar de Tamar na linhagem de Judá. Ao gerar estes filhos, Tamar garantiu a continuação da família. De Judá, uma linhagem destinada a desempenhar papel central na história de Israel e na vinda do Messias. Pérez, em particular, se tornaria o progenitor de uma linhagem que incluiria o rei Davi e, finalmente, Jesus Cristo. Tamar, uma mulher cuja história começou com tragédia e injustiça, tornou-se um elo essencial na cadeia do plano redentor de Deus. Sua resiliência e fé brilham intensamente neste capítulo de sua vida. Apesar das injustiças que enfrentou, ela confiou na provisão divina e tomou medidas ousadas para assegurar seu futuro e o legado de sua família. A história de Pérez e Zerá serve como um poderoso lembrete de que Deus frequentemente trabalha através de situações complicadas para realizar seus propósitos. As circunstâncias de seu nascimento, marcadas por luta e intervenção divina, refletem a narrativa mais ampla do trabalho redentor de Deus no mundo. Assim como Pérez irrompeu no mundo contra todas as probabilidades, a graça de Deus irrompe em nossas vidas, oferecendo esperança e restauração onde parece impossível. O legado de Tamar. O legado de Tamar não termina com o nascimento de Pérez e Zerá. Sua história ressoa através das páginas das Escrituras e dos anais da história bíblica. A jornada de Tamar, de uma jovem viúva injustiçada à matriarca da linhagem messiânica, oferece lições sobre fé, resiliência e justiça divina que continuam a inspirar gerações. O aspecto mais profundo do legado de Tamar está em sua inclusão na genealogia de Jesus Cristo. No Evangelho de Mateus, capítulo 1, Tamar é uma das apenas 5 mulheres mencionadas na linhagem de Cristo, uma lista que inclui Raabe, Rute,
Batseba e Maria. Esta inclusão é impressionante, considerando as normas culturais da época, onde genealogias tipicamente destacavam ancestrais masculinos. A presença de Tamar nesta lista sagrada sublinha seu papel crítico no plano redentor de Deus e serve como testemunho de sua graça e soberania. Através de seu filho Pérez, a linhagem de Tamar tornou-se uma pedra angular da história de Israel. Os descendentes de Pérez incluem figuras notáveis como Boaz, que mais tarde se casaria com Rute e se tornaria bisavô do rei Davi. Davi, por sua vez, era o antepassado de Jesus Cristo, o cumprimento supremo das promessas do pacto de Deus. Tamar, que começou sua jornada como uma estrangeira, tornou-se parte integral desta narrativa divina, demonstrando que os planos de Deus frequentemente envolvem pessoas inesperadas e caminhos não convencionais. A história de Tamar também ilumina o tema da justiça divina. Apesar das injustiças que enfrentou, Tamar tomou medidas ousadas e decisivas para assegurar seu lugar na família de Judá. Suas ações, embora controversas, foram motivadas por uma profunda compreensão das promessas do pacto ligadas à linhagem de Judá. Ao afirmar seus direitos, Tamar não apenas manteve sua dignidade, mas também garantiu a continuação do plano de Deus para seu povo. Este tema de justiça espelha-se na transformação de Judá. Inicialmente, Judá foi cúmplice no sofrimento de Tamar, falhando em cumprir suas responsabilidades como sogro. No entanto, o confronto com Tamar tornou-se um ponto de virada em sua vida. Quando declarou "Ela é mais justa do que eu", Judá reconheceu seu fracasso e iniciou uma jornada de arrependimento e restauração. Este momento de ajuste de contas destaca o poder da verdade e da responsabilidade em promover crescimento pessoal e espiritual. A história de Tamar também oferece uma profunda lição sobre resiliência. A vida de Tamar foi marcada por perda, traição e dificuldades, mas ela recusou-se a sucumbir ao desespero. Em vez disso, demonstrou notável coragem e engenhosidade, navegando por uma sociedade complexa e patriarcal para garantir seu futuro e o de sua família. Sua resiliência é um poderoso lembrete de que fé e perseverança podem superar até os desafios mais intimidadores. Além disso, a inclusão de Tamar na linhagem messiânica fala da inclusividade do reino de Deus. Tamar era cananeia, uma estrangeira para a comunidade do Pacto de Israel, mas tornou-se uma figura central na história da salvação. Esta inclusão prenuncia a universalidade do Evangelho, onde pessoas de todas as nações e origens são convidadas a participar do trabalho redentor de Deus. A história de Tamar também nos desafia a considerar as formas como Deus trabalha através de circunstâncias imperfeitas e indivíduos falíveis para realizar seus propósitos. Sua vida foi repleta de complexidades e ambiguidades morais, mas Deus usou sua fé e determinação para realizar seu plano divino. Esta verdade oferece esperança e encorajamento, lembrando-nos que a graça de Deus é suficiente para redimir até as situações mais complicadas. Ao refletirmos sobre o legado de Tamar, somos lembrados da profunda verdade de que os caminhos de Deus são mais elevados que os nossos caminhos. A jornada de Tamar, repleta de reviravoltas inesperadas, serve como testemunho da fidelidade de Deus e do poder de sua providência. Sua história nos desafia a confiar em seu plano, mesmo quando o caminho à frente parece incerto ou não convencional. Considerações finais. A saga de Tamar nos faz questionar nossas próprias concepções de justiça e moral. À primeira vista, suas ações podem parecer questionáveis pelos padrões modernos. Enganar seu sogro, fingir ser uma prostituta, seduzir um homem para engravidar. No entanto, quando contextualizamos sua história na sociedade patriarcal em que vivia, começamos a ver seu plano não como um ato de desespero imoral, mas como uma estratégia astuta para reivindicar os direitos que lhe foram negados. A história levanta questões importantes. O que significa buscar justiça em um mundo injusto? Até que ponto devemos ir para garantir nosso lugar na sociedade quando as estruturas existentes nos excluem? Como Deus trabalha através de situações eticamente complexas para cumprir seus propósitos? Estas perguntas não têm respostas fáceis, mas a inclusão de Tamar na genealogia de Jesus sugere que Deus honra aqueles que agem com coragem e determinação para defender a justiça, mesmo quando os métodos são não convencionais. Para nós, hoje,
A história de Tamar oferece 3 lições cruciais. Primeira lição: Deus frequentemente trabalha através dos marginalizados e excluídos para realizar seus propósitos. Tamar, mulher, viúva, estrangeira, exemplifica como Deus eleva aqueles que a sociedade descarta. Em nosso mundo que continua a marginalizar certos grupos, esta verdade permanece revolucionária. Segunda lição: a justiça às vezes requer ações ousadas e criativas. Quando os sistemas existentes falham, pode ser necessário pensar além das convenções para estabelecer o que é justo. A estratégia engenhosa de Tamar nos lembra que a justiça nem sempre vem através de canais convencionais. Terceira lição: nossa história pessoal, por mais complexa ou manchada que pareça, pode ser parte do grande plano de Deus. Tamar, com sua história controversa, tornou-se um elo crítico na linhagem do Messias, lembrando-nos que Deus pode usar nossas vidas imperfeitas para propósitos extraordinários. Estas lições nos levam a perguntas provocativas para a reflexão pessoal. Em nossa busca por justiça, estamos dispostos a dar passos ousados e não convencionais quando necessário? Como reconhecemos e honramos aqueles que, como Tamar, são marginalizados em nossa sociedade hoje? De que maneiras Deus pode estar usando as partes escandalosas de nossa própria história para um propósito maior? A história de Tamar nos convida a olhar além das aparências, a buscar a justiça mesmo quando parece impossível, e a confiar que Deus pode transformar até mesmo nossos momentos mais desafiadores em parte de seu plano redentor. Ao refletirmos sobre a vida de Tamar, somos lembrados de que Deus frequentemente escreve linhas retas com instrumentos tortos. Sua graça é maior que nossas imperfeições, e Ele usa nossa fé, por menor que seja, para realizar seus propósitos gloriosos. Se você achou esta história cativante e inspiradora, imagine as inúmeras outras histórias incríveis esperando para serem descobertas na Bíblia. Inscreva-se em nosso canal Histórias da Bíblia para mais narrativas envolventes que dão vida às Escrituras. Juntos, vamos continuar explorando a Palavra de Deus, descobrindo seus tesouros escondidos e sendo inspirados por sua verdade eterna. Não perca! Junte-se a nós hoje e deixe um comentário compartilhando sua perspectiva pessoal sobre esta história extraordinária. Como a história de Tamar tocou você? Que aspectos desta narrativa ressoaram com sua própria jornada de fé? Sua contribuição enriquece nossa comunidade. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.